Olá pessoal, se você mora no litoral ou simplesmente passeia perto do mar com frequência, provavelmente sabe que a água gosta de trazer todo tipo de coisas para a praia. Normalmente são coisas como conchas, algas marinhas ou garrafas de plástico. No entanto, às vezes objetos realmente incomuns e até mesmo estranhos aparecem na praia junto com a maré. Para alguns deles é difícil encontrar alguma explicação lógica, outros se tornam uma sensação no mundo inteiro. No vídeo de hoje reunimos esses achados para vocês. Vamos lá! Defensa. Ao ver algo enorme e escuro na praia, você pode pensar que se trata de uma baleia sem sorte que tentou sair da água. Mas basta chegar mais perto e fica claro que, em primeiro lugar, isto não é uma baleia. Em segundo lugar, quem sabe que raios é isso? Um tanque gigante? Um balão? Uma bomba? Uma salsicha muito queimada preparada por um gigante? Há mais perguntas do que respostas. No entanto, a realidade, como de costume, não é lá tão interessante, apesar de ser muito misteriosa. O enorme objeto preto é uma defensa, uma espécie de asa inflável especial que é amarrada ao navio ou ao cais para que eles não colidam uns com os outros. Neste caso, a peça de 12 metros não é uma daquelas coisas que podem ser facilmente removidas ou perdidas acidentalmente. O que queremos dizer é que se algo tão grande cair do seu navio, você provavelmente vai notar. Além disso, uma defensa dessa vale uma fortuna. No entanto, ela não tinha nenhuma marca de identificação e os proprietários não puderam ser encontrados. Icebergs. Se você não mora em Massachusetts, ou pelo menos no estado vizinho, é provável que você não saiba o que é Cape Cod. Esta pequena península em forma de gancho é um destino muito popular durante as férias de verão. Restaurantes, bairros antigos, praias, amor pelos turistas, já imaginou? No inverno há muito menos pessoas aqui, mas um dia, por causa de uma estranha descoberta, Cape Cod começou a aparecer nos noticiários durante essa estação. Devido ao inverno frio, muita neve e vento forte, algo incrível aconteceu na costa e ela ficou coberta de icebergs. As enormes montanhas de gelo encheram o cabo e toda a água ao seu redor. Madeira. No dia 13 de janeiro de 2008, um sinal de socorro foi enviado pelo navio Ice Prince. Por causa do mau tempo, o navio grego, que estava carregado com toneladas de madeira, começou a balançar fortemente. Não é de admirar, afinal havia cerca de 5.000 toneladas de tábuas a bordo. A carga foi parar no convés e fez o navio começar a virar lentamente para o lado. Felizmente, isso aconteceu no Canal da Mancha e logo vieram socorrer a tripulação do navio, que estava afundando rapidamente. 12 pessoas foram retiradas do navio com a ajuda de helicópteros de resgate. Outras 8 foram salvas com barcos de resgate. O navio continuou tombando sob o olhar atento dos serviços costeiros britânicos e franceses, até finalmente afundar a cerca de 40 quilômetros do Cabo de Portland. Parecia que a história do navio deveria ter terminado aí, afinal ele tinha ido parar no fundo do mar. A tripulação foi resgatada, mas lembramos que ele estava carregado de madeira, de tábuas. E quando o navio afundou, esta madeira começou a boiar. É claro que nem toda ela, mas uma grande parte da madeira ficou flutuando ao longo do estreito de um lado para o outro por algum tempo, até que ela foi arrastada pela corrente até a praia de Worthing. E não estamos falando de 1 ou 2 pedaços de madeira, não. Montanhas inteiras de tábuas, de repente, surgiram na praia. Um navio antigo. Encontrar alguma mensagem antiga em uma garrafa, ou melhor, um mapa do tesouro, é um verdadeiro sonho de muitos jovens aventureiros. Mas uma moradora da Flórida e seu filho de 8 anos tiveram ainda mais sorte, porque encontraram um navio. Bem, não um navio inteiro, mas um fragmento de 15 metros de comprimento. De início, o achado parecia um pedaço de um pier ou algum tipo de cerca que ficou boiando na água do mar por um bom tempo, mas bastou se aproximar e a cerca se transformou em um artefato histórico. A descoberta acidental foi feita na praia de Ponte Vedra. Mãe e filho relataram o achado dos destroços do navio a uns especialistas que, depois de vasculharem a costa, encontraram outros fragmentos. Mark Anthony, um especialista em antiguidades e dono de um antiquário, descreveu a descoberta como sendo o santo graal dos naufrágios. Segundo ele, os naufrágios raramente são jogados na costa e normalmente é preciso mergulhar para vê-los. Os cientistas analisaram cuidadosamente os destroços e chegaram à conclusão de
de que o navio afundou há muito tempo. No entanto, quando exatamente isso aconteceu ainda é muito difícil de saber. 75% dos naufrágios nessa área ocorreram no século XIX, mas este navio também poderia ser do século XVIII. Os especialistas tiraram fotografias dos fragmentos e planejam produzir um modelo 3D do navio no futuro, além de conduzir uma análise mais completa. Esferas verdes. Imagine que você vai até a praia de manhã para tomar um pouco de ar fresco, correr, passear com seu cachorro, ou seja, fazer suas coisas, mas de repente você se depara com algo incomum. Bem na sua frente, na areia, você encontra um ovo verde. Não só um, centenas deles. Todo mundo que passou pelos arredores de Dewey Beach, em Sydney, naquele dia, ficou sem entender nada. Os objetos estranhos surgiram na praia no meio da noite durante a maré alta e alguns moradores locais começaram a descrevê-los como ovos alienígenas. Bem, você sabe como é. Algo verde e incompreensível só pode ser coisa dos alienígenas. As esferas eram muito macias ao toque e pareciam com ervas daninhas, mas a grama da qual elas eram feitas estava definitivamente viva. A solução para o mistério acabou sendo simples. Os ovos verdes eram Aegagropila de Linnaeus, umas algas redondas raras. Normalmente elas podem ser encontradas nos lagos e rios do hemisfério norte, por isso não se sabe muito bem como as algas esféricas apareceram ao longo da costa da Austrália. A forma redonda da Aegagropila de Linnaeus não se deve ao fato de que elas rolam pelo fundo. Como alguns imaginam, essas algas crescem uniformemente em todas as direções e acabam ficando parecidas com um musgo submarino especial. Às vezes, elas são até vendidas para uso em aquários, com o nome de bolas de musgo japonesas. Embora a Aegagropila de Linnaeus não tenha nada a ver com musgo, elas não são nem parentes. Piano de cauda. Um piano de cauda não é um instrumento que pode ser encontrado por acaso no meio de uns arbustos. Ele é muito grande, não é como um violino ou um violão. No entanto, foi justamente um piano que apareceu de repente em um banco de areia na Baía Biscayne Bay, em Miami, Flórida. Além disso, o instrumento foi colocado na parte mais alta dos baixios para que não fosse levado pela maré alta. A administração de Miami informou que não removeria o piano. Segundo as autoridades, o instrumento só seria removido se criasse uma ameaça ao transporte aquático ou à vida marinha. Enquanto isso, as gaivotas locais aproveitaram a nova área de descanso. A agência ambiental também afirmou que não era responsável pela remoção de itens como o piano. Logo, os donos do instrumento musical foram encontrados. Eram 3 de uma só vez. Inicialmente, Billy e Anais Yeager, cineastas e produtores independentes, confessaram ter levado o piano para lá. Parece que depois disso, a história do piano de cauda misterioso poderia ser considerada desvendada, mas alguns dias depois, Nicholas Harrington, um estudante de 16 anos da Escola de Tecnologia Marítima, entrou em contato com a mídia. Ele afirmou ser o dono do instrumento. Harrington disse que decidiu levar o piano para a praia depois do Ano Novo e que durante as celebrações o instrumento ficou estragado e parcialmente queimado. No entanto, não pense que o jovem decidiu simplesmente se livrar do lixo. Segundo ele, a instalação do piano na areia era um projeto de arte. Árvores enormes. O que você espera ver ao caminhar pela praia de La Push, no estado de Washington? Bem, além de uma tribo de lobisomens, se você é fã de Crepúsculo, é claro. Este é um lugar realmente único. As chuvas constantes e o mar bravo com suas tempestades fazem com que este lugar dificilmente possa ser chamado de paradisíaco. Mesmo assim, os turistas estão sempre por aqui. La Push é uma praia única, que demonstra o poder do oceano. As rochas que se projetam da água antes estavam no seco, mas com o passar do tempo, ondas poderosas simplesmente inundaram o solo. E isso não é surpreendente. Afinal, com esse clima, o oceano enlouquece. De vez em quando, as ondas arrancam com raiz e tudo as árvores que crescem muito perto da água e as carregam. E quando dizemos árvores, não estamos nos referindo a uma pequena macieira ou algo parecido. Não, o oceano aqui é capaz de arrancar e arrastar sequoias gigantes. Às vezes, árvores de outras regiões vêm parar aqui. Por exemplo, em 2010, uma sequoia da Califórnia apareceu na praia. Ela boiou por centenas de quilômetros antes de acabar na La Push Beach. A árvore pesava centenas de toneladas, mas acabou sendo apenas uma pena para um oceano revoltado. Fragmento de um foguete.
Encontrar um fragmento de uma nave espacial é um sonho de todo jovem aventureiro, e isso é muito mais fácil de acontecer do que parece à primeira vista. Em uma das praias da Flórida foi encontrado justamente isso. O objeto de metal, que parecia ter marcas correspondentes ao programa de satélites Galileu, foi encontrado por acaso perto de um hotel. Isso definitivamente não é uma concha. O fragmento, mais ou menos do tamanho de um colchão inflável, foi isolado com uma fita amarela, o que fez com que o objeto incompreensível começasse a atrair a atenção dos que passavam por ali. No fim das contas, o pedaço do foguete foi retirado da costa por uma equipe de faxineiros urbanos e entregue à polícia. Mas como exatamente esses detritos espaciais acabaram na praia continua a ser investigado. Containers. Na costa da Holanda, muitas vezes a maré traz algo incomum. Foi justamente o que aconteceu em janeiro de 2009. Devido ao mau tempo, um navio de carga com a bandeira do Panamá derrubou 270 contêineres que aparentemente não estavam bem presos. Basicamente, o navio transportava brinquedos, móveis eletrodomésticos e peças de reposição. Cerca de 30 contêineres logo chegaram à costa. Naturalmente, os habitantes locais correram para caçar tesouros, e embora a polícia tenha enviado patrulhas em terra para proteger a propriedade alheia, os caçadores de tesouros não puderam ser detidos. No entanto, eles tiveram que ser cuidadosos. As autoridades alertaram que pelo menos 3 dos contêineres perdidos continham substâncias perigosas, os peróxidos orgânicos. Se empacotada corretamente, essa carga pode ser enviada por via marítima. A guarda costeira holandesa pediu aos moradores locais para não tentarem abrir os contêineres e não tocarem no seu conteúdo. Além disso, pediu que informasse sobre novos contêineres à polícia e aos serviços de resgate. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.